Boa noite a todos. Vamos ver quando as ovelhas torcem para os lobos. Veja essa foto que eu coloquei aí do nosso descondenado e seus militares, seu poder armado. Então, meus amigos, a Constituição está sendo desrespeitada todos os dias, não é novidade para ninguém. A perseguição e a criminalização da direita conservadora é uma realidade. E a invasão de competência do STF na Câmara e no Senado também não é novidade para ninguém. Então a gente sabe que eles rasgaram a Constituição. A população do Brasil, que hoje está mais de 212 milhões ou coisa parecida, assistem diariamente o desrespeito à Constituição e às leis do Brasil, que os parlamentares eleitos que juraram respeitar e defender a Carta, a começar pelo presidente do Senado, que é também presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, assim como 80 pares deles, 80 senadores e mais 513 deputados federais, que teriam obrigação cívica e moral de respeitar e defender a Constituição, não estão fazendo. Porém, a maioria deles assistem a Constituição ser desrespeitada, ser rasgada pelas cortes superiores ou por outros poderes, sem que nenhum dos 503 deputados ou dos 81 senadores represente contra esses abusos junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a tese dos guardiões da Constituição, porque parece que é só tese, né? Eles estão lá para guardar a Constituição, mas o que a gente percebe é justamente o contrário. Então, criminalização da direita e dos conservadores. O TSE, que é um puxadinho do STF, né, até os mesmos juízes, em decisão unânime cassou o mandato do deputado Dalton Dallagnol, do Paraná, que foi eleito com 344 mil votos, pela simples suposição de um crime, sem nenhum respaldo nas leis e contrariando a Constituição, que prevê que, por serem harmônicos os poderes da República, não pode haver interferência de um poder no outro, ou interferir na competência exclusiva do outro poder. O executivo é um poder, o legislativo é um poder e o judiciário é outro poder. E eles são independentes e harmônicos conforme prevê a Constituição. O ex-presidente Bolsonaro sempre recomendava que cada um dos poderes deveria atuar dentro das 4 linhas da Constituição, mas não vemos isso ser respeitado. Só o que vemos é uma perseguição implacável e uma criminalização da direita, das pessoas conservadoras e que são contra as pautas esquerdistas, como, por exemplo, liberação de drogas, desarmamento da população, ideologia de gênero, aumento de impostos, censuras e todas aquelas 50 pautas que vocês estão acostumados a ver. Então, essa invasão de competência, no caso específico do deputado Dalton Dallagnol, o TSE cassou o mandato do parlamentar cometendo uma flagrante inconstitucionalidade. Se não vejamos, olha, o TSE legislou, criou uma nova lei que pune o crime, a previsão de culpa. Como crime, a previsão de uma culpa, possível culpa. E a outra é de interferir na competência exclusiva da Câmara dos Deputados em assuntos interna corporis, isto é, assuntos que interessam só ao pessoal interno lá, que tem um regulamento, tem um regimento interno para isso. Portanto, com a cassação do Dallagnol, que foi por unanimidade, uma coisa muito estranha, sem nenhum voto contrário, significa que os 7 ministros, de uma forma talvez combinada, né, eles praticaram um crime de improbidade e ato de abuso de poder, ao extrapolar a sua competência em face da inconstitucionalidade. E ao invadirem a competência exclusiva da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que é legislar e criar leis, que não é função do Judiciário. Portanto, o presidente do Senado teria, por obrigação constitucional, tornar nulo esse ato de fato e de direito, que é nulo. E o ato de cassação do mandato do deputado Dallagnol, por se tratar de abuso de poder e interferência, né, do Judiciário no poder legislativo. Então, esse ato é inconstitucional, posto ser de competência exclusiva da Câmara dos Deputados a cassação do seu par. Então, para resumir a ópera, se o presidente do Senado deixar de agir nesse sentido, ele está cometendo um ato de prevaricação e deve ser punido por seus pares com a cassação do mandato, o afastamento da presidência, bastando que qualquer senador representasse contra o Conselho de Ética a esse respeito. Então, cumpra-se a lei,
respeitando-se a Constituição. Isso é que deveria ser feito. Se isso não acontecer, nós estamos diante de um jogo de cartas marcadas para beneficiar o Nove Dedos, né, que foi nomeado pelos seus juízes, os juízes que ele escolheu. E não resta dúvidas que todos estão sendo manipulados e dominados pelo ditador de plantão e sua trupe, que fazem churrascadas de picanha ignorando o clamor da nação. Nunca se viu em lugar nenhum do mundo um poder tão grande nas mãos de poucas pessoas, 2, 3 pessoas, que decidem tudo, até sobre a vida e a morte da população que permanece inerte, sem saber o que fazer. Então, meus amigos, peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos Extravox, né? Esse panfleto que eu fiz, chamado Guarazinho, a Democracia do Lobo, está à disposição no Getter, no Instagram, no Facebook, né? Que é um grito de alerta a todos sobre o assunto de geopolítica, de anticomunismo, soberania nacional, democracia, economia, enfim, direito, justiça. E a direita brasileira hoje está lutando sozinha contra um monstro do lulopetismo, aliado à nova ordem mundial, ao bolivarianismo, ao Foro de São Paulo, às mídias, oligarquias e também auxiliada com a proteção dos seus guardiões, que é as Forças Armadas. Então, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, olha o que disse o von Jering: a espada sem a balança é força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Por que o STF tem tanto poder? Porque eles têm a espada que dá a eles a proteção para tornar o direito potente, para fazer as pessoas, como vocês estão vendo aí na capa. Então, meus amigos, a situação é delicada. Nós vivemos um autoritarismo que está atropelando as instituições e é sinal de que a democracia está agonizando, está ameaçada. E esse autoritarismo fica muito evidente quando percebemos que existe uma única regra do jogo. O jogo é jogado só para um lado. E o único consenso mundial é de que o povo, não pode saber a verdade, porque a verdade poderia libertar as pessoas. Deixo para vocês um livro aqui, para vocês fazerem uma reflexão do que é uma ditadura. Contra toda a esperança, de Armando Valladares. É um livro de um poeta e escritor cubano que teve 22 anos preso na ditadura de Fidel Castro. E ele conta os horrores dos fuzilamentos, dos paredões que o Fidel Castro fazia com os seus oponentes políticos. E está em PDF aí no Google, vocês vão encontrar. E deixo então um vídeo do primeiro encontro dos comunistas da América Latina, no Foro de São Paulo, em 1990, aqui no Brasil, liderados por Lula, Gilberto Carvalho, Zé Dirceu, Fidel Castro, todo aquele pessoal ser reunido, toda a esquerda latino-americana, para implantar aqui no Brasil e na América Latina o mesmo ditadura, a mesma União das Repúblicas Socialistas da América Latina aqui, como eles queriam fazer, e estão fazendo, e já fizeram, e nós estamos vivendo um socialismo, só que ninguém percebeu. Veja esse vídeo aí para vocês terem certeza do que eu estou falando. Muito obrigado a todos e até amanhã.